No vídeo de hoje, Clube de Regatas do Flamengo, primeiro brasileiro tetracampeão da América. Vamos falar da vitória inteligente, controlada do Flamengo no jogo de ontem. Vamos falar da atuação decepcionante do Palmeiras, frustrante, muito frustrante. Vamos falar da cobertura da GETV, dos índices incríveis que a gente alcançou ontem e um capítulo especial que o meu irmão Vitor Sérgio Rodrigues, o grande VSR, merece nesse vídeo. Like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Golcase, falando do tetracampeão da América, a Golcase está com uma coleção exclusiva do Mengão no site. Então aproveita, Mengão Tetra, no site da Golcase você tem uma linha oficial de copos de garrafa térmica, capinhas, para presentear alguém, para comemorar esse tetracampeonato do Mengão, para ostentar, orgulhoso que você é tetracampeão da América. Então vai lá no site da Golcase, é uma linha oficial de produtos, ela é licenciada, então você está ajudando o Flamengo também a ficar mais rico do que já é, e é porque trabalhou muito bem para isso. Então o link está na descrição do vídeo, tá no comentário fixado e na hora de fechar a compra acima de R$ 99, coloca o cupom GOLJORGE que você tem um desconto extra, beleza? A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor, que mês fantástico da Black na Golcase. Muito bem, vamos lá. Falando do jogo do Flamengo, tentar resumir um pouquinho o que foi o jogo, falar rapidamente do jogo, depois falar de questões institucionais, de investimento, de coisas que eu acho que são muito importantes, de Felipe Luiz, enfim, de continuidade de trabalho, tem muita coisa pra gente falar. O Flamengo, ele não teve sofrimento na final. O Flamengo não fez, ao mesmo tempo em que o Flamengo não fez uma final exuberante, maravilhosa, um banho de bola, um negócio histórico, fantástico, o Flamengo também não teve sofrimento para sustentar o resultado que construiu a partir do gol do Danilo aos 22 minutos do segundo tempo. Foi uma final inteligente, uma final em que o Flamengo manteve controlada, em vários momentos, né? E uma final onde o resultado ele é absolutamente correto com o que se viu em campo. Claro que nós temos que falar do lance do Pulgar, eu falarei sobre ele, não perderei este fio hoje no vídeo. É sim um lance muito importante e determinante na decisão. Mas esse lance não gerou a expulsão que deveria gerar, já dando spoiler, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas foi o Flamengo que correu poucos riscos e essa eu tenho destacado muito nas análises sobre o Flamengo, essa força defensiva que o Flamengo tem, porque a gente olha muito para os números do Arrascaeta na temporada, que são impressionantes, para o ano que o Pedro vinha fazendo de recuperação muito grande, aquela atuação brilhante do Maracanã contra o próprio Palmeiras agora no retorno. A gente olha para o Lino, que chegou arrebentando, teve uma queda, ontem foi muito bem na final. A gente olha para o Carrascal, para as opções que tem do meio para frente. O Flamengo da era Felipe Luiz, em mais de 50% dos jogos, não tomou gols. Quantas vezes você me ouviu falar isso nas últimas semanas? Reforçar esse dado nas últimas semanas. Flamengo do Felipe Luiz é um time que toma pouquíssimos gols. Tem até o dado aqui atualizado da era Felipe Luiz, eu não sei se eu vou conseguir achar, porque eu tinha que ter pegado antes do vídeo, mas não peguei. Mas é simples, é só adicionar um jogo a mais. É o dado que eu tinha pesquisado ontem. Ontem de manhã, ontem não teve vídeo, né? Obviamente, porque de manhã eu estava finalizando a minha pesquisa para o jogo, as minhas anotações para o jogo. Não deu para falar da vitória do Santos com o Neymar, surpreendendo, jogando, fazendo gol. Falaremos disso ao longo da semana. Mas é um time sólido defensivamente. É um time que tem o melhor ataque do campeonato, mas tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro também. Achei o dado aqui, ó. O Flamengo do Felipe Luiz sofreu apenas, agora já com esse dado atualizado, 52 gols. Isso era Felipe Luiz, não é só esse ano não, pegando já o comecinho do trabalho do ano passado. O Flamengo do Felipe Luiz sofreu apenas 52 gols em 84 jogos, 85 jogos disputados. E em 46 desses 85 jogos disputados, o Flamengo não tomou gol. Mais de 50%, mais da metade dos jogos com Felipe Luiz, o Flamengo não tomou gol. Então, muito do sucesso do Flamengo passa pelos Léos, passa pelo Danilo,
passa pelo Rossi, passa pelo sistema defensivo, pela proteção dos volantes. Muito desse sucesso não é só do meio para frente. O Flamengo é um time extremamente equilibrado. O Flamengo é um time de alto rendimento nas duas pontas do campo. E por isso o Flamengo ontem não correu riscos, conseguiu controlar o adversário, colocou Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique para cima dos zagueiros do Palmeiras, e isso fez a saída de bola do Palmeiras ser um caos. Foi uma saída de bola muito ruim. O que pegou foi que ontem não parecia o Arrascaeta estar numa jornada muito inspirada, teve chance, não aproveitou. Mesma coisa dá para dizer do Bruno Henrique. Eu até gostei da partida do Lino, também teve oportunidade, concluiu uma bola que passou à esquerda. Acho que o Lino, pelas críticas, né, por tudo que ele vinha passando, a desconfiança, na hora que sai a escalação com o Lino titular, teve torcedor, puta, o Lino. Acho que o Lino foi bem, acho que o Lino superou expectativas para a final. Então, foi um primeiro tempo em que o Flamengo ficou mais perto do gol e o Palmeiras nem tanto. O Palmeiras muito pouco. Primeiro tempo de muita briga, muita intensidade, muita batalha, mas com o Flamengo claramente superior, visivelmente superior. E aí, o Flamengo volta melhor para o segundo tempo. O Flamengo já tinha feito um primeiro tempo superior, e aí já começa com o lance do Arrascaeta desviado para fora, né? O Murilo ia cometendo uma falha, meu Deus do céu, seria nível Andréas Pereira, né? Uma coisa assim impressionante. Mas o Flamengo já era melhor ainda no segundo tempo, e aí vem cobrança de escanteio, gol do Danilo aos 22 minutos. O Danilo tem 1,84 m, sobe sozinho no meio da defesa do Palmeiras, fica todo mundo olhando. O Bruno Fux estava fazendo um jogo muito bom, muito melhor, por exemplo, do que o jogo que ele fez contra o próprio Flamengo no Maracanã, onde a atuação dele foi uma das piores, se não a pior do time. Foi um desastre. Ontem o Bruno Fux estava bem, né, fazendo trabalho defensivo, combatendo com muita dificuldade para sair jogando, isso é verdade. Mas vinha fazendo um bom jogo. Só que aí ele é um dos que ficam parados, olhando o Danilo subir na frente dele, completamente livre para fazer 1-0 para o Flamengo aos 22 minutos. Eu disse isso aqui durante a semana, e ontem essa sensação ela se comprovou. Eu achava muito difícil o Palmeiras ter força para reagir após tomar o primeiro gol. Eu acho que era fundamental na decisão de ontem o Palmeiras não sair atrás do placar, porque o Palmeiras eu não enxergava, pelo futebol recente, né, pelo que vinha acontecendo nos últimos tempos, o desempenho do Palmeiras ser suficiente para virar um jogo. Então, saiu atrás e saiu relativamente tarde, porque não é um gol que você toma com 5 minutos de jogo, você tem 85 ainda para batalhar pela vitória. Você já tomou na metade do segundo tempo, você já não tem tanto tempo assim no relógio. E, de fato, aconteceu. O Flamengo faz 1-0, o Palmeiras até tenta fazer uma pressão na reta final, mas o Flamengo era um time taticamente muito seguro em campo, sabia muito consciente do que tinha que fazer, sem dar brechas. O Danilo salva uma bola do Vitor Roque absolutamente impressionante. Então era um time que parecia mentalmente mais forte, mais ligado, mais preparado, mais pronto para a final. E aí foi só sustentar até o apito final as tentativas de bola longa do Palmeiras, chuveirinho, etc. Nada muito trabalhado, nada muito lúcido para conquistar o tetracampeonato da América. De novo em Lima, o Flamengo é campeão da Libertadores, no mesmo estádio da grande histórica conquista de 2019. O gol do Danilo é do mesmo lado, na mesma trave, na mesma baliza, na mesma goleira, como dizem os gaúchos, onde o Gabigol fez os 2 gols milagrosos de 2019. Então é um estádio que passa a ser o xodó do Flamengo fora do Brasil, né? Casa do Flamengo é o Maracanã, mas o Estádio Monumental de Lima é a segunda casa, né? Pelo menos aquela casa afetiva. Ali o flamenguista foi muito feliz 2 vezes, muito feliz, porque contra o River o Flamengo interrompe uma sequência de anos terríveis de Libertadores, de eliminações, de frustrações, né? Acabando com uma sensação de que, pô, nós não vamos ganhar nunca essa competição. Tinha rubro-negro, eu até falo isso no pós-jogo ontem, na narração, ainda na comemoração do título. Tinha rubro-negro
que achava que nunca veria o Flamengo campeão da Libertadores, porque era tanta porrada, era Defensor, América do México, León, dava tudo errado. Tudo errado. Teve aquela rodada lá, da última rodada lá, o jogo do Atlético Paranaense simultâneo. Tinha que acontecer 6 coisas pro Flamengo ser eliminado. Aconteceu tudo, foi saído tudo que era gol contra o Flamengo e o Flamengo acabou eliminado. Uma história. Enfim, tem vários. Tem vários momentos desses aí traumáticos pro Flamengo na Libertadores. Então o torcedor achava que putz, essa competição não é pra nós. E agora o Flamengo ganha 3. Em 19, em 22 e em 25. 3 das últimas 7 edições. Chega em 4 das últimas 7 finais. Chega na final de 19, na final de 21, na final de 22 e na final de 25. Vira o primeiro brasileiro tetracampeão da América. Falei essa semana num vídeo sobre o São Paulo. Você imaginava que isso aconteceria no início do século? Quando o São Paulo em 2005 estava sendo tricampeão da América e o Flamengo só tomando pancada na Libertadores. Alguém imaginava, naquela primeira década desse século, que isso pudesse acontecer, que o Flamengo seria o primeiro time a alcançar o tetracampeonato da Libertadores? Estava 3-1 para o São Paulo naquela ocasião, agora está 4-3 para o Flamengo. E isso aconteceu porque o Flamengo se organizou. O Flamengo fez o dever de casa, o Flamengo escolheu a travessia difícil de arrumar a casa e por isso chegou onde chegou. O Flamengo sempre teve muita receita. O Flamengo esteve aí porque o Flamengo chegou nesse patamar porque o Flamengo foi ajudado. Galera, vamos parar de discurso inocente e vamos admitir que os caras trabalharam direito e que o seu clube precisa fazer a mesma coisa. O Flamengo sempre arrecadou muito. O Flamengo, por exemplo, durante décadas, teve um patrocínio estatal na sua camisa poderosíssimo. E o Flamengo era um bunda-lelê desgraçado nesse período. O Flamengo, que sempre teve as maiores cotas, os maiores patrocínios, a maior arrecadação de bilheteria, etc, chegou num momento que o Márcio Braga chamou a imprensa e falou, acabou o dinheiro. Esse era o Flamengo, cara. Então o Flamengo está aí porque ele se organizou, porque ele é mais poderoso do que os outros em arrecadação. Não adianta, se você não é rubro-negro, eu não sou. E isso não vai me afastar de uma constatação óbvia. O Flamengo é a principal força arrecadadora do futebol brasileiro. E se esse clube, com esse potencial, estiver estruturado, organizado e tiver uma gestão competente, meu amigo, é muito difícil segurar. A realidade é essa, que os demais façam o dever de casa. Porque o futebol brasileiro, ele ainda é um futebol extremamente equilibrado, duro, competitivo, né? Difícil imaginar um cenário aqui no Brasil de uma Bundesliga, do Flamengo virar um Bayern e ganhar 10 Bundesliga seguidas, 10 Campeonatos Brasileiros seguidos. Muito difícil imaginar isso aqui no Brasil, mas é bem factível. Dos próximos 10, o Flamengo ganhar mais uns 3 brasileiros, uns 4 brasileiros. Por que não? Por que não? Porque ele está muito à frente dos outros em opção de elenco, de peça, em trabalho, em dinheiro. E aí eu preciso falar também do trabalho do Felipe Luiz. Esse cara, com 1 ano de trabalho, ele chegou. O Tite sai do final de setembro de 2024. Nós estamos no final de novembro, hoje é o último dia de novembro. Esse cara chega no final de setembro de 24, ganha uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Carioca, uma Libertadores da América e muito provavelmente vai ganhar um Campeonato Brasileiro. 5 títulos com um pouquinho mais de 1 ano de trabalho. 40 anos de idade. Primeira experiência desse cara comandando um time profissional na carreira. Uma visão, uma lucidez nas coletivas, uma visão de jogo que impressionam. Uma clareza na leitura do que acontece. Tem muito treinador que, infelizmente, vai para a coletiva e vê, ele relata um jogo que só ele viu. Não é o caso do Felipe Luiz. Um treinador que foi duro nos momentos que precisou ser, cobrou profissionalismo publicamente quando precisou, fez um trabalho impecável ao longo desse ano. É admirável ver um treinador como o Felipe Luiz e é a esperança que a gente tem de um treinador brasileiro poder se destacar fora do Brasil. É esse o cara. É esse o cara. Infelizmente, hoje, olhando os treinadores nascidos no Brasil, nenhum deles, absolutamente nenhum, para desespero do Oswaldo Oliveira, para desespero de tantos outros, nenhum deles tem demonstrado capacidade de sair do Brasil e fazer um grande trabalho lá fora. O Felipe Luiz, sim. O Felipe Luiz é a exceção dessa regra.
Torcedor do Flamengo, desfrute muito do Felipe Luiz, porque a gente sabe que esse é o caminho natural. Ele vai fazer esse caminho um dia. Ele vai fazer o caminho do futebol europeu, porque ele é um cara extremamente competente e ele tem o perfil. Mas enquanto ele estiver aqui, os próximos 2, 3, 5 anos, seja lá quanto tempo for, desfrute. Desfrute, aproveite, porque o Felipe Luiz é um grande treinador. Para com essa bobagem, e eu falei isso na semana passada, antes de ser campeão da Libertadores, para não parecer que é um discurso pós-título muito fácil. Para com essa palhaçada. Ah, o Felipe Luiz não vibra. Ah, o Felipe Luiz não tem a alma rubro-negra. Para com essa frescura, porra. O Felipe Luiz é um grande treinador, grandíssimo treinador. Faz um trabalho fantástico no Flamengo. Tem que aplaudir o cara. Não precisa berrar na beira do campo, não precisa ser performático, ser ator. Se Felipe Luiz fosse ator, ele estava na novela das 9, ele estava na Três Graças. Então não é esse, a parada não é essa. Ele é competente, ele é sóbrio, ele é equilibrado, ele é inteligente, ele é respeitoso e ele é competente. E a gente começa, como eu já disse a você, eu não sou Flamengo, mas ao longo da carreira, quando a gente vai entrando, começa a trabalhar com esporte, a gente começa a torcer também pelas pessoas, independentemente da camisa que eles vestem. Pô, ver um cara como o Felipe Luiz triunfar, dá aquela sensação, sabe assim, os bons estão vencendo, o bom venceu, o bem venceu, né? Pô, é legal ver o Felipe Luiz assim? Claro que é. Como eu gosto muito de ver o Abel vencedor, porque eu acho o Abel competentíssimo. Tem lá os lados complicados do personagem dele, mas, irmão, é um baita de um técnico. Os dois melhores técnicos do futebol brasileiro estavam se enfrentando ontem. Então a gente torce pelas pessoas. Né? Então ver o Felipe Luiz, como eu vejo o Abel vencer tantos títulos, venceu 10 do Palmeiras, ver caras competentes chegarem no topo e triunfarem, pô, é legal de ver. Eu gosto de ver, eu acho bonito de ver, eu vibro por esses caras e vibro muito pelo Felipe Luiz. Parabéns ao Flamengo, dono da América, tetracampeão, com muitos méritos, com muita competência. E o seu Palmeiras, hein? Meu Deus do céu. Existia o risco do discurso virar o que tá virando depois do jogo. Pô, descansou os caras pra jogar só isso? Pô, descansou à toa então, porque o time não jogou nada na final, porque realmente o Palmeiras não jogou nada. Nada. O Palmeiras jogou muito pouco. Palmeiras foi um time de saída de bola caótica, tenebrosa, terrível. A saída com os seus zagueiros, a partir do Gomes, do Murilo, do Fux, um desastre. Aliás, o ano do Murilo é muito ruim, né? O Murilo ia cometendo uma falha do segundo tempo, nível Andréas Pereira. Se sai o gol ali, no passe do Bruno Henrique pro Arrascaeta, que o Gomes vem desesperado para travar, o Murilo ia entrar para a história negativamente. Seria uma mancha muito difícil de tirar na trajetória do Murilo com a camisa do Palmeiras. Então foi um Palmeiras de uma saída de bola paupérrima, de uma circulação de bola no meio-campo nula, inexistente, e aí era bola esticada. E aí era o Vitor Roque, coitado, se matando. O Vitor Roque se matou de correr e de fazer pressão em cima dos zagueiros do Flamengo e de tentar roubar a bola no pulmão e de ir pro choque, tentar cavar uma falta. Se matou de fazer isso o jogo inteiro, porque era só pedrada que vinha pra ele. Era só bola esticada. Se vira, Vitor Roque. Não vinha nada trabalhado, não vinha nada construído. Era tudo bola esticada, bola longa, cruzamento pra área. Bola esticada, bola longa, cruzamento pra área. O Palmeiras viveu disso no jogo. O Palmeiras hoje é uma sombra, aquela sombra assim, bem fraquinha, bem distante do que foi em alguns momentos da temporada. Naquele momento de retomada, após o jogo contra o Ceará, naquele momento dos 19 jogos sem perder, vitórias por 3 gols de diferença, 4 gols de diferença, simplesmente sumiu, simplesmente foi um momento apenas assim, rápido, né? Foi uma noite de verão, passou. E o Palmeiras volta a viver, no final da temporada, um momento muito ruim, tenebroso. A atuação do Palmeiras na final, o Palmeiras acabou o jogo, a Conmebol colocou na tela a estatística do jogo, as estatísticas, os números do jogo. Finalizações no gol. Não tem finalização do Palmeiras no gol. Tava lá, no número da Conmebol. Eu olhei para aquilo na tela na hora, o Formiga estava até fazendo um comentário, não deu pra gente repercutir o dado que estava na tela naquele momento. Falei, rapaz, é isso mesmo? Esse foi o jogo do Palmeiras na decisão da Libertadores da América, no jogo mais importante do ano. O Palmeiras só pôde produzir isso aqui que produziu no jogo, só. O Palmeiras só pôde produzir isso aqui que produziu no jogo. Foi um jogo tranquilo pro Rossi.
Mas muito de boa, muito de boa. Nenhuma finalização do Palmeiras no gol do Flamengo em 90 minutos numa final de Libertadores. Para um time que gastou 700 milhões no ano, desculpa, é muito frustrante. É muito frustrante. Não dá para tratar de outra forma. Não dá para colocar a culpa só no cansaço, não dá para colocar a culpa só na arbitragem, que errou e deveria ter expulsado o Pulgar. O mesmo peito que o árbitro teve no ano passado para expulsar o Gregory do Botafogo com 40 segundos na final, o Dario Herrera ontem não teve. Aquilo roxo para expulsar era para botar o Pulgar na rua. Era lance para vermelho, sim, vermelho. Absurdo, travas para cima do Bruno Fux, marca na canela, não tem disputa de bola, não tem discussão. Lance do Pulgar, para mim, não tem debate. É expulsão direta, sumária. Mas a expulsão não aconteceu. Deveria ter acontecido. Poderia ter mudado o rumo da partida? Poderia. Mas vamos tratar do que houve. O Palmeiras, em 90 minutos, na decisão, o time que gastou mais de R$ 1 bilhão nos últimos 2 anos, somando 700 milhões desse ano e o investimento do ano passado. O Palmeiras não conseguiu chutar uma bola no gol do Rossi. Uma bola na decisão no gol do Rossi. É um desempenho muito pobre para aquele que a gente considera o melhor time do Brasil junto com o Flamengo. O melhor elenco do continente junto com o Flamengo. Muito pobre. Desempenho muito, muito, muito ruim. Palmeiras com muita dificuldade. Palmeiras exposto também, muitas vezes. Não criava, não fazia muita coisa com a bola. Né? Tinha pouca troca de passes. O Palmeiras circulava muito pouco a bola e dava muito espaço para o Flamengo. Palmeiras, para você ter uma ideia, no primeiro tempo teve apenas 33% de chances de posse de bola. 33%. E aí o que piora tudo? O jogo tinha ali um domínio do Flamengo, o Palmeiras resistindo, o Flamengo volta melhor para o segundo tempo, e aí o Palmeiras tem as falhas individuais. A falha do Murilo, que quase sai o gol do Arrascaeta, e seria uma tragédia para o Murilo. E aí a falha geral da defesa, no momento da cobrança de escanteio, o Danilo conseguindo chegar, né, subindo ali nas costas do Alan, o Fux olhando, o Gomes olhando, ele sobe sem marcação, tum, faz o gol do Palmeiras. E aí aconteceu o que eu imaginava que poderia acontecer. O Palmeiras saindo atrás do placar, não tendo forças para empatar, para reagir. Aí tem as mudanças, né? O Felipe Anderson entra muito bem, entra rabiscando, conseguindo jogada de linha de fundo, mas acaba se machucando. Eu não tiraria o Alan. Concordo com a leitura do Abel, e acho que quando o Abel diz isso na coletiva, ele está se referindo também ao Alan. Acho que muito ao Alan. Faltou pra gente ousadia, faltou tentar mais, arriscar mais. Eu concordo, o Alan é esse jogador. Só que muito dele não conseguir fazer isso ontem no jogo passa pela circulação pobre de bola do Palmeiras. Quantas bolas chegaram pro Alan nesse 1 contra 1 na ponta direita, partir para cima do marcador, tentar arrastar, levar para a linha de fundo? Porque o Palmeiras era só bola longa, bola direta, bola esticada. Então, a maneira como o Palmeiras se comportou com a bola, a baixíssima troca de passes, ela dificulta muito. O Alan ia fazer o quê? Ele ia pegar a bola no campo de defesa e ia driblar todo mundo? É impossível. Não tem como. Ele não é o Messi. Não é o Maradona na Copa do Mundo. Não vai sair costurando o time inteiro. Não é. Então fica muito difícil também. O jogo de ontem de vários jogadores, o jogo do Vitor Roque foi prejudicado pela atuação coletiva ruim do Palmeiras, o jogo do Alan foi prejudicado pela atuação coletiva do Palmeiras. Passa muito por isso também. Não é só responsabilizá-los, funanizá-los. E olha que o Vitor Roque ainda teve aos 43 minutos a chance de empatar o jogo na pequena área e o Danilo fez um milagre. E o Danilo salvou. E olha, essa chance do Vitor Roque é aos 43 do segundo tempo. É a única. Chance real, clara. Porra, vai fazer o gol. Só essa. Palmeiras só teve essa. 43 minutos do segundo tempo. Então, é um fim de temporada frustrante, de um ano muito frustrante. Muito, muito frustrante. Porque o Palmeiras perde o tetracampeonato paulista para o seu maior rival. O Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil pelo seu maior rival, dentro de casa. Perde a Libertadores para o seu maior rival nacional e entrega um título brasileiro que chegou a estar nas mãos para o seu maior rival nacional. Primeiro ano sem títulos da passagem do Abel Ferreira pelo Palmeiras. Eu renovaria com o Abel? Sim, eu renovaria com o Abel.
com o maior técnico da história do clube, com a melhor opção disponível no mercado que o Palmeiras pode encontrar para hoje, para seguir o trabalho. Eu renovaria sim com o Abel, mas a cobrança precisa existir. Não dá para gastar. Tudo bem, o Paulinho chegou do jeito que chegou, a lesão do Evangelista atrapalhou muito, é verdade, mas quando você investe 700 milhões num elenco, é justamente para você ter capacidade de lidar com os imprevistos, que vão acontecer. Lesão, suspensão, isso vai acontecer, acontece com todo mundo na temporada. O Flamengo perdeu o Pedro para a final da Libertadores, galera. Pedro e Léo Ortiz. Um pilar defensivo e um pilar ofensivo. Né? Claro, pesou a lesão do Lucas Evangelista, mas o outro lado teve lesão também, pô. Então, a cobrança tem que existir. A cobrança em cima do futebol do Palmeiras, do desempenho de um time que precisa encontrar mais soluções, de um treinador que precisa ter mais repertório para encontrar soluções. Ele encontrou a solução num determinado momento no retorno do Campeonato Brasileiro, que foi o encaixe da dupla Flaco-Roque. Depois esse encaixe ele foi se desfazendo, precisava encontrar uma outra solução, não conseguiu, não deu tempo para isso e perdeu a final da Libertadores do jeito que perdeu. Então a cobrança tem que existir. O trabalho tem que continuar? Eu acho que sim, mas a cobrança tem que se intensificar. O Palmeiras não pode chegar numa final de Libertadores e jogar só o que jogou ontem. Isso é inadmissível. Pode perder a final da Libertadores para o Flamengo? Claro que pode. Claro, isso aí não tem problema. Pode ganhar, pode perder. São dois grandes clubes. Agora, do jeito que foi, não. Do jeito que foi, é muito frustrante, é muito decepcionante. Ainda mais para um treinador como o Abel Ferreira. Bom, deixa eu falar da cobertura da GETV. Rapidinho para fechar o vídeo, porque já está em cima da hora de publicação, 9h30 da manhã aqui em Lima, 11h30 já aí no Brasil, a hora que eu estou terminando de gravar o vídeo. Vai ser corrido hoje, precisava dormir, né, gente, descansar, porque, meu Deus, que dias puxados, mas maravilhosos aqui em Lima, maravilhosos. Quero agradecer a você que escolheu ver o jogo com a gente, você que tinha opções incríveis também para ver o jogo, com o Luiz Roberto na TV Globo, que deu uma grande audiência do Rio, em São Paulo, né, meu parceiro Luiz Roberto, meu ídolo. Você que tinha o grande Rogério Vogan fazendo uma transmissão com certeza maravilhosa, os meus amigos lá da ESPN. Tive o prazer de trocar ideia com a galera aqui em Lima, pessoal maravilhoso. Mas você que escolheu ver com a gente, eu quero agradecer. Você que ficou na nossa transmissão, você que curtiu o nosso jeito, o nosso estilo. É muito legal você ter várias opções e aí você escolhe aquela que você mais curte, que você mais gosta. E, pô, acho que você estava muito bem de opções, com certeza, né? Com as 3 transmissões ao vivo dessa final. E agradecer os números incríveis, foi o recorde da GETV, que a gente já esperava, foi até um pouquinho além do que eu imaginava. Eu sou mais conservador nos palpites, eu sou mais cagão mesmo nos números. Tá tudo lindo, são 3 meses de um projeto incrível, com grandes números, a casa tá muito satisfeita. Posso garantir a vocês que, pelo que apurei internamente, a casa tá mais do que satisfeita com os índices, com os números, com a relevância, o alcance, o retorno do projeto. Então, quero agradecer muito, muito. Foi uma final muito especial para mim, minha primeira final de Libertadores, num ano que começou muito duro, muito difícil, num primeiro semestre que profissionalmente foi pesado, né? Vocês sabem de tudo que eu estou falando aqui, não preciso repetir, mas que termina de um jeito lindo, né? Um presente lindo, uma final desse tamanho é um presente. Eu até no pré-jogo ontem confessei, falei, galera, como eu sofri nessa semifinal. Como a expulsão do Plata me fez sofrer narrando aquele jogo. Como os 3-0 da LDU me destruíram, me fizeram ter uma semana apavorado, pensando, meu Deus, não é possível que o Palmeiras não vai virar, não é possível que na nossa primeira final de Libertadores vai pintar um Racing e LDU. Eu tava dormindo mal com aquilo, mal. Só a Paola sabia, só contava isso pra ela. Ela via, eu tava preocupadíssimo. Falei, porra, é sacanagem, porra. Porque eu penso no meu trabalho, eu torço pelo meu trabalho. Eu não sou flamenguista, eu não sou palmeirense, vocês sabem muito bem. Mas eu torço pelo meu trabalho. E ter um jogo desse tamanho, pra gente que é brasileiro, de um canal brasileiro, é claro que tem um peso totalmente diferente. Então foi muito legal. Quero agradecer a todos os colegas que tiveram comigo, principalmente a Lu e o Formiga na cabine, né? Tão generosos, tão carinhosos comigo, torcendo por mim. A Luana me deixou emocionadíssimo antes do jogo, né? Falando, pô, esse é o teu dia, tô torcendo por você. Isso não tem preço, isso não tem preço. E realizado, tô realmente realizado. Mas querendo muitas outras grandes coberturas ainda para fazer, muitas finais de Libertadores ainda, se Deus quiser. Essa foi só a primeira, mas que bom que ela está entregue e bem entregue, né? E a gente entregou com diversão, com leveza, com informação, com seriedade, com foco do jogo na bola rolando, sem dispersar.
poxa, fiquei feliz, assim, redondo. Ninguém vai dar pedrada em nós pela transmissão de ontem. Ontem todo mundo no nível muito alto e eu fico muito feliz. E a GETV, falando desse projeto que está só começando, que é incrível, vai transmitir o Intercontinental. Dia 10, Flamengo e Cruz Azul na GETV. O Flamengo buscando o título mundial no fim do ano. Nós vamos mostrar na GETV. Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Deixa eu falar do meu irmão VSR para fechar o vídeo. Ontem o Vitor Sérgio se emocionou lá no Prorrogação, que é o programa pós-jogo da TNT Esportes, começou logo depois do jogo. E aí já a Tainá, muito sensível, percebeu ali como o VSR estava emocionado depois do apito final e passou a palavra para ele. E aí o VSR, que é aquele chorão que a gente conhece, né, se debulhou em lágrimas com o título do Flamengo. O VSR, gente, ele é esse cara. Ele é o cara que não consegue controlar a emoção. O VSR é coração pra caramba. O VSR não é personagem. O VSR nunca vai te enganar. O VSR nunca vai passar pra você uma verdade que não exista. Ele é aquilo ali. E ele é aquilo ali com os sentimentos dele e com os sentimentos das pessoas que estão ao redor dele que ele ama. Então, se ele tiver que vibrar junto com você, ele vai vibrar. Se ele tiver que chorar junto com você, ele vai chorar. Se ele tiver que se jogar na frente de um trem junto com você, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele vai se jogar porque ele é esse cara. Ele é o cara que se emociona por ele e pelos que estão ao redor dele. Então, a emoção dele ontem foi linda. E é como eu sempre digo aqui, o jornalismo é uma atividade humana. Quando eu, no início do ano, defendi os colegas que se emocionaram na apresentação do Neymar, e não foi o meu caso, eu não senti aquilo, não me debulhei em lágrimas na apresentação do Neymar, mas eu vim aqui no vídeo e defendi. Falei, pô, teve uma galera lá que chorou. Porra, é o ídolo voltando, é um clube que está numa situação ruim. Porra, mas é jornalista. Não importa, ele é ser humano, ele pode se emocionar. É uma atividade essencialmente humana. É feita por pessoas. Não são robôs os jornalistas, eles têm sentimentos. E o VSR, em toda a sua carreira, se notabilizou por ser um cara absolutamente imparcial, absolutamente preciso dos comentários, absolutamente respeitoso com qualquer clube, porque tem jornalista que assume o clube do coração e assume aquele personagem babaca de transformar o clube dele no centro do mundo e ninguém presta. E todos os outros são uma merda. O Vitor Sérgio não é esse cara. Nunca foi. Tanto que é reconhecido e respeitado por todas as torcidas em qualquer estádio que o VSR vá. E todo mundo sabe que o VSR é Flamengo. Não é novidade pra ninguém. Todo mundo conhece a paixão do VSR pelo Flamengo. Então o VSR é humano. Humano. Eu prefiro, de verdade, o jornalista que assume o seu time, que se emociona pelo seu time, o jornal que publica um editorial e diz, olha, a opinião da empresa aqui é essa. Eu prefiro que a empresa jogue limpo, eu quero saber o que ela pensa. Eu gosto de saber o que ela pensa. E isso não necessariamente vai interferir, vai garantir uma interferência, uma distorção no trabalho. Porque os bons, e o VSR não é bom, ele é ótimo, os bons, os ótimos, conseguem separar as coisas. Como você já viu muitas vezes na carreira, eu narrar contra times do meu coração, que você sabe que eu tenho mais de um, títulos, gols importantes, e narrar com profissionalismo, com a mesma intensidade, como se eu estivesse ali torcendo por aquele time. Porque cá entre nós a gente é bom no que faz, e a gente é respeitoso com o que faz, com o nosso trabalho, porque é esse trabalho que coloca comida na minha mesa e coloca a comida na mesa do Vitor Sérgio, da família dele e dos filhos dele. Então eu queria muito estar ontem lá para abraçar o Vitor Sérgio, para retribuir o abraço que ele me deu pós-título do Botafogo em 2024. Um título que vocês sabem que representou muito para mim, que vocês sabem o que o Botafogo representa para mim. E ele, torcendo para o Flamengo, que é rival, se emocionou comigo, com a minha história, com o meu sentimento naquele momento. Pô, e tem coisas assim que eu acho que são... Parecia que o Vitor, sei lá, cara, parecia que ele estava sentindo que... né, seria nossa última final de Libertadores ali na TNT Esportes, sei lá, cara, Deus tem umas coisas assim que a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver, não dá para entender e nem tenta entender.
Então, meu irmão, VSR, beijo, parabéns. Eu sei o quanto o futebol é importante na tua vida. Eu sei o quanto o Flamengo é importante pra ti. Eu sei o quanto o teu pai transferiu essa paixão pelo Flamengo pra você. O teu pai que é o teu herói, que é um dos teus ídolos. E eu tenho certeza que você lembrou dele na hora, que você ligou pra ele assim que você pôde, que você queria estar abraçando ele naquele momento. Eu sei o que passou na tua cabeça, as tuas idas ao Maracanã desde moleque. Você gosta de futebol e você é um apaixonado e virou um dos maiores comentaristas do Brasil, muito por amar o Flamengo como você sempre amou, porque foi a tua primeira conexão com o futebol, com o esporte que mudou a tua vida, que te deu uma carreira. Então, é muito justo, é muito merecido que nesse momento você comemore do jeito que comemorou ontem. Eu queria estar aí para te abraçar, mas sinta-se abraçado, meu irmão, à distância. Eu aqui de Lima e você aí de São Paulo. Parabéns, parabéns. E para quem tá aí jogando pedra, para quem... Eu acho muito simples, eu tenho uma leitura disso. O Vitor falou muito bem, engraçado que no ano passado, e aí eu posso complementar o que o Vitor postou ontem. Pô, no ano passado eu não vi ninguém criticando quando eu chorei com o Jorge na final do Botafogo, e é verdade, e eu mesmo, Jorge, complementando, eu não tomei pedrada não no ano passado. Mas o Vitor toma porque é o Flamengo. Sendo muito justo, o Flamengo é o clube que tem uma rejeição alta, o Flamengo é o clube odiado por quem não é Flamengo, ele é muito amado pelos seus milhões de torcedores e muito odiado pelos demais. Então, o torcedor que não é Flamengo, ele tolera. É o Botafogo, é outra coisa. Quando é o Flamengo, que é um ódio ali, visceral, paciência. É o clubismo, né? É o bichinho do clubismo. E eu acho que o clubismo, em doses inteligentes, não vejo problema nele, não. Não pode ser o clubismo idiota, a ponto de, né, fazer os caras odiarem o Vitor, porra, por um momento que é lindo. Futebol é isso, gente, é isso. É o que eu penso. Beijo, meu irmão. Parabéns aos rubro-negros. Chorem muito, comemorem muito, porque o Flamengo é tetracampeão da América. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, não sei se a gente vai se ver amanhã, porque amanhã eu volto pro Brasil cedinho. Vamos ver, vamos ver. Juízo e tchau.